Fala assim, qual é o produto que é uma mina de ouro? A gente tem que entender o seguinte, o ouro está ali, tem o ouro. Está no terreno, você descobre o terreno e tem o ouro. Mas dá trabalho para cavar. Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente da FESPA Digital Print 2025. Thiago Ferrarese aqui com mais um Print Live e meus queridos convidados aqui, o William, Lucas e o Giovanelli, Marcelão. Estamos aqui hoje para trazer um assunto incrível para vocês, que é quais os setores escondidos e uma mina de ouro na impressão digital. Gente, essa galera aqui tem um lastro na comunicação, na impressão, no mercado. E eu vou pedir a gentileza de vocês se apresentarem para os convidados conhecerem, saber um pouquinho mais, né, da atuação de vocês hoje e a gente segue daí. William, tá contigo. Bem-vindo, querido. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, por estar participando aqui desse bate-papo. Pra gente é muito legal estar falando com o pessoal, né? E passando um pouco da experiência, né? Bom, eu me chamo Williams, eu atuo na Holland já há bastante tempo. Aliás, eu já estou na segunda passagem da Holland agora, já trabalhei por 13 anos há um tempo atrás e agora eu estou há 2 anos novamente na segunda passagem. E sempre atuando na área de produtos, trabalhando na parte de mercados, de desenvolvimento de mercados, né? E agora estamos aqui, a Holland está com uma linha renovada, a gente está fazendo esse trabalho aqui para poder voltar a desenvolver novos mercados, porque o mercado de comunicação visual ele nunca para, né? Verdade, bem dinâmico. Ele é muito diversificado. A gente, quando imagina que o mercado está saturando, a gente percebe que, na verdade, não está. Ele só está se renovando. Isso aí. E a gente precisa estar sempre atuando aí forte, né? Não deixando a peteca cair, digamos assim, né? Tá certo. É muito dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico. E hoje eu sou responsável pela área de produtos, que eu já falei, né? E então estou com o Lucas aqui hoje, ele vai se apresentar também, vai ter oportunidade. Eu espero poder contribuir aí com vocês aí com certeza. esse bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente e aceitar o convite. Legal, muito obrigado. Bem-vindo. Valeu. E aí, meu amigo Lucas? Bom, vamos lá, gente. Meu nome é Lucas, eu sou analista de produtos na Holland, né? Eu atuo no mercado de comunicação visual há cerca de 10 anos. O meu primeiro emprego foi voltado exatamente para esse tipo de aplicação. Então, eu acho que a Holland meio que trouxe aquilo que eu já tinha de bagagem exatamente para usar hoje, para a gente tentar entender novas aplicações, novos mercados, tentar entender um pouco o que a gente pode trazer de diferente também para o pessoal. Pô, legal, bem-vindo. Já visitou minha terrinha lá, a gente estava batendo um papo aqui e vai ser sempre bem-vindo quando estiver lá, viu? Obrigado. Bem-vindo aí, obrigado, querido. Marcelão, Thiagão. meu companheiro de China, Isso. comedor de pato. Pato preto. Pato preto. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Meu nome é Marcelo Giovanelli. Eu tenho gráfica rápida, né, no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma gráfica rápida ali. E a gente traz um pouquinho de informação aí para o público, né, para essa comunidade de gráfica, comunicação visual. Eu costumo dizer que para o mercado de impressão, porque independente da vertente que seja, o segmento de impressão, a gente está falando a mesma língua, só muda o processo. É sempre isso, Exato. verdade. Então, é muito legal a gente trazer esse tipo de informação e ver que tem uma galera fomentando esse mercado. Sim. E descobrindo, quando a gente fala assim, qual é o produto que é uma mina de ouro? A gente tem que entender o seguinte, o ouro está ali, tem o ouro, está no terreno, você descobre o terreno e tem o ouro, mas dá trabalho para cavar. Não é fácil. São então, assim, inúmeros desafios, né, Marcelo? Exatamente. Então, quem tiver a visão, tiver o planejamento e focar no produto que acredita que seja o produto ideal, não é o produto mais fácil, Sim. Não é o produto mais simples, pelo contrário, é aquele que você se dedica a ele. Perfeito. Espero que a gente possa contribuir e falar um pouquinho disso aí. Show de bola. E pegando esse gancho, o pessoal já falou aqui que nosso mercado é dinâmico, a bola da vez é justamente isso. O que vocês veem como a bola da vez na impressão? O mais diferencial, o mais disruptivo, talvez, né? Porque realmente ele é muito fluido o nosso mercado, mas a gente tem picos, né, de inovação. Então, eu estou há 25 anos no mercado de impressão, então eu percebo a gente tem pontos de alavancagem. O que vocês me dizem? O que vocês estão na visão de vocês do mercado? Cara, o mercado de comunicação visual, eu também já estou há bastante tempo no mercado, e a gente sempre escuta assim, ó, por exemplo, teve uma época que começou a ter aquelas leis da cidade limpa, falou assim, a comunicação visual vai acabar. Aí depois não acabou, ela continuou e se fortaleceu. Aí depois veio a história dos LEDs, né? Agora vai começar a ter LED e não vai ter mais impressão.
Também não. Na verdade, o mercado não acaba. Eu vejo assim, a gente tem, acho que uma quantidade enorme de campos que você pode atuar no mercado de comunicação visual. Hoje a gente fala em comunicação visual, a gente visualiza banner, adesivo, mas só que ele vai muito além disso, né? Muito além. E foi o que o meu amigo acabou de falar aqui. Então, você tem lá o terreno, você vai ter que cavar, e não é só você achar o mercado ali e achar que você já vai ganhar dinheiro com ele. Você não só fornecendo um banner, por exemplo, vamos falar de um trabalho simples, falando um banner e um adesivo. É muito mais do que você imprimir, enrolar ele e entregar para o cliente, né? Então, se você faz um trabalho visando um material de boa qualidade, você visando uma qualidade de impressão que a gente já viu, acho que hoje está um pouco mais exigente o pessoal, mas antigamente se vendia qualquer coisa. O conhecimento coisa, né? se difundiu, né? Exatamente, então o cliente sabe já o que ele quer. Sim, exatamente. Então, eu acho que a mina de ouro ele não está somente em novos mercados, mas em sim você prestar um serviço de boa qualidade, né? Perfeito. Com um melhor atendimento, fazer com que o cliente se sinta importante ali na hora de prestar o serviço, né? Então, acho que o Lucas ele vai poder falar daqui a pouco dos mercados diferentes, digamos assim, que a gente atua, né? No mercado calçadista, nós temos o Pride, nós temos mercado de personalização, que eu acredito que hoje é um grande diferencial. Sim. É o mercado de personalização. O que é o mercado de personalização? Não é você fazer, você produzir um material com o nome de uma pessoa, e sim você fazer um trabalho exclusivo saindo do metro quadrado e sim oferecer um produto final para o seu cliente, né? Então, muitas vezes o cliente, você vai fazer um evento, você vai fazer adesivar, por exemplo, uma decoração. Então, você oferece um projeto para o cliente, você oferece um produto ali. Então, com isso, você tem um valor agregado. Isso é legal, viu, William? Na nossa empresa já faz mais de 10 anos que a gente foi para isso. Saiu da comunicação visual tradicional, vamos dizer assim, né? Do banner, do adesivo. Que eu falo, até os clientes rotulavam a gente. Vocês fazem banner adesivo. Não imagina o universo. E a gente foi para a personalização, foi o que segurou a gente aí no mercado, principalmente na pandemia. Quem conseguiu identificar esse diferencial se manteve até hoje, saiu daquele mercado que é só metro quadrado, porque quem realmente briga por metro quadrado, uma hora ou outra não vai se aguentar. Ele tem que realmente se renovar e mudar, e aí sim conseguir entender a necessidade do cliente, prestar aquele serviço que ele pede e muito mais, né? Com um diferencial, né? Show de bola. Né, Lucas? Se você quiser falar O que você me diz, Lucas? Você tem encontrado aí, porque você é um cara do trecho, né? Já vi que você... sim. Então, a gente sempre tenta explorar novos mercados, né? É exatamente aquilo que o Williams falou. Eu acredito que muito o pessoal, quando fala de impressão, atrela muito a parte de lona, de imprimir lona, adesivo, né? Isso é só... Então, como a gente tem um portfólio grande de equipamento, a gente tem que trazer novas aplicações, é um diferencial. Um caso realmente que foi o propósito de eu ter ido realmente para Birigui, que foi o projeto no mercado calçadista, que a gente tentou trazer a impressão direta no material sintético para a confecção do calçado, que é um mercado totalmente diferente. E até um ponto muito chave em relação a esse mercado específico é que ele sofre muito com a perca de materiais. Então, como o pessoal utiliza serigrafia, a moda está numa constante alteração. Então, você tem 2 coleções grandes por ano, é loucura. Sim, então acaba meio que aquele material que você fez aquela produção é descartado. A impressão digital, ela se torna uma alternativa para o reuso desse material. Sabe o que é legal? A gente comentou ontem num episódio falando, né, de outras tecnologias justamente sobre isso. Porque eu conheço vários industriais lá do calçado e a dor deles era justamente o volume de material obsoleto após cada troca de coleção. Sim. Cara, mais volume, e aí uns fizeram bolsa de maternidade e para dar uma outra cara para o material. Então, com certeza, a impressão ajuda muito nisso, né? Então, a gente visitou algumas empresas e o pessoal sempre entrava nessa linha e até falava sobre o material ser descartado mesmo para reciclagem. Isso. É um material comprado, um material nobre, que é comprado, tem um valor não caro. Não é barato e acaba sendo descartado meio que por quilo. E acaba meio que, vamos dizer, a gente tentou encontrar a dor do mercado para trazer a solução. E a impressão digital, principalmente a impressão UV, tornou possível a reutilização desses materiais. Que bacana, olha que diferencial. A vantagem da impressão digital, acho que é bem essa, você aproveitar o máximo possível de material e ter menos perda possível. Então, você consegue produzir aí desde uma unidade até uma grande demanda, né? Então, a impressão digital, ela até para o mercado de área gráfica, né? Se você for ver, por exemplo, o pessoal sempre tem as suas linhas de offset, as suas máquinas de grande tiragem, e muitas delas já têm uma impressora digital. Então, acho que a impressão digital, ela facilita você
ter menos perdas de material no caso também, e ter um melhor aproveitamento do material, né? Com Acho que certeza. um mercado legal também, que o pessoal está usando bastante, é o de rótulos, né? Rótulos, sempre muito é um pedido, né? mercado que ele era muito ligado à flexografia, né? Então a impressão digital trouxe a oportunidade de você usar um material com BOPP, por exemplo, então não tem tratamento para você produzir rótulos personalizados. Tem gente que tem cervejas específicas lá, que tem que ter um rótulo com uma arte diferenciada, não ter um lote tão grande. Então é uma alternativa legal também. Eu acho que atende legal esse mercado também. Mais cedo a gente tava falando sobre isso, né? Sobre as barreiras de entrada para dentro do mercado de gráfica, que era o corte, acabamento. E com o processo também de cortes digitais, facilitou, né, Marcelo? Rompeu-se essa bolha aí, quebrou essa barreira de entrada. Assim, o importante é a gente frisar que tudo pode ser personalizado. Sim. Tudo. Não tem nada que você tenha hoje na mão, de repente o cliente está escutando isso aqui, alguém tem um problema para resolver, tudo pode ser personalizado. Se você olhar aqui em cima, a gente tem aqui uma latinha. Totalmente Exato, personalizada. Toda personalizada, uma latinha de energético. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Pressão direta no alumínio. Direta no alumínio. Você pode imprimir, ter a sua marca, você pode, de energético, por exemplo. Sim. Exato. Vamos supor, você tem um restaurante, você pega um fornecedor de energético, inclusive estavam aqui no ano passado, aqui na feira, com stand, verdade. e você quer ter a sua marca da bebida, do energético. montou uma operação só disso. Você monta uma operação só com isso fantástico. aqui. Você tem aqui uma balinha totalmente personalizada, você tem aqui um material lindo aqui, olha que coisa linda, placa de premiação, um display, um troféu. Então assim, ó, vou apagar e vou acender. Um LEDzinho por baixo com a iluminação. Então, tudo pode ser personalizado. O que acontece? Você vê, hoje em dia, as empresas trazendo solução. Por exemplo, você vai na Roland, grandes equipamentos, grandes formatos, máquinas caras. De repente, você vem aqui para o evento e você fala assim, isso não é para mim. Eu não tenho capital, nem tem sentido isso para mim. E você vê hoje as marcas utilizando aqui a Roland, sem fazer propaganda, só utilizando aqui como exemplo, Sim. pegando a mesma solução dos equipamentos grandes, trazendo para um formatinho pequeno. Com Você vai equipamentos no mais stand compactos, né? da Roland ali, você vai ver uma impressora UV gigante. Qual é a maior UV que você tem exposta aqui? Só exposta aqui. Hoje nós temos uma de 1,60 e a nossa flatbed de 2 metros e alguma coisinha de Pois área. você tem uma flatbed de 2 metros e pouco de área lá de impressão, e você tem uma outra flatbed de 30 centímetros. Sim, sim. Então, assim, no mesmo stand. Então, assim, acabou aquele negócio. Olha o leque de possibilidade que abre, né? Exatamente. Então, eu sempre me coloco no lugar de quem está na outra ponta, do consumidor dos equipamentos. Isso é verdade. Então, se você tem uma máquina, você tem um produto hoje que é com a mesma tecnologia, É a mesma. a mesma qualidade para todos os públicos. O que muda é barreira de entrada. Que É o muda. investimento, né? Investimento. É o E aí investimento. você vê aqui duas pessoas aqui, o Lucas e o Williams aqui falando, eles são do setor de produtos, eles estão desenvolvendo produtos, Perfeito. mas assim, você que está na outra ponta, em contato com o cliente, você sabe melhor do que ninguém o que o cliente precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma máquina aqui na feira, eu estava conversando aqui com um expositor, e ele tem uma flatbed de 60 por 90. Ele falou assim, essa máquina aqui, 60 por 90 não, 1 por 60. Essa máquina aqui, Marcelo, ela imprimia até uma certa altura. A gente adaptou ela para imprimir com 60 centímetros de altura, porque eu tenho um cliente que precisava imprimir num cooler. Olha aí. Caraca, nossa. Então isso é sensacional. Olha onde abre, né? Você vê? Sensacional. Então, assim, aí esse cliente que precisa imprimir no cooler, cara, tá imprimindo diretamente no cooler, não precisa fazer o DTF, né? Sim. Fica mais um produto com qualidade, uma fixação melhor, ele não tem problema nenhum e resolveu o problema que ele tinha. Ele pode personalizar um cooler, se ele quiser. Você sabe que isso me traz uma reflexão, Marcelo, que é aquilo mesmo que vocês falaram. Eu acho que a grande bola da vez, na verdade, é o nicho que você enxerga e que você se dedica a lapidar o diamante, o minério que você achou ali naquele terreno. Né? Eu acho que nós temos esse dever como empreendedores, como empresários, apoiando-se na indústria, que é o nosso principal fornecedor. Muitas vezes a gente desperta um interesse, uma demanda que nem o cliente sabia que tinha. Exatamente. A gente começa a fazer isso. Então, esse é o nosso desafio, né? É se lançar para o mercado com um olhar de aprendiz. De, pô,
que eu posso Exato. evoluir e melhorar nesse sentido. Porque você só consegue desenvolver algo mesmo você sentindo a necessidade do que as pessoas precisam. Verdade. Então, por exemplo, você vai, muitas vezes o cara queria imprimir num cooler, por exemplo. Então, daí, se você pensar rapidamente, não tem impressora que faz cooler, mas peraí, é possível fazer alguma coisa aqui. Foi lá e conseguiu desenvolver, o cara tá lá personalizando. Ninguém pensou assim, vou desenvolver uma impressora para imprimir no cooler. Não, o cara não. Não, é o contrário, o cliente precisou imprimir. Você falou um negócio interessante assim, às vezes a gente oferece uma solução para o cliente. Quando eu falei que o melhor, quem sabia da dor é quem estava lá na outra ponta, que é a gente, é porque a gente entende a necessidade do cliente. Então a gente faz coisas inusitadas. Por exemplo, para eu hoje, se chegar um cliente para mim lá, se você imprimir eu quero personalizar um cooler, eu não pego para fazer. Exato. Porque me dá mais trabalho do que resultado. Você não tem um parque voltado para esse tipo de Só personagem. que se o cara fizer um trabalho que o cara imprime só em peças maiores, cara, tem mercado pra caramba pra isso. Vai Então, chamar a ele atenção de vários outros. Ele tem um Ele vai mercado pegar o que final ninguém de quer fazer, terceirização. Ninguém quer fazer. Exato. Chegar lá e falar, você imprimir um cooler. Você Não, vai a gente não imprimir, pô. atende também. Não é o perfil. É Então, muito assim, louco ele vai isso. nichar e ele vai ter um resultado melhor do que a grande maioria que tá fazendo É um monte de verdade. coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Eu acho que um trabalho legal da nossa parte também, como desenvolvedor de mercado e produto, quando a gente entende essa necessidade do cliente, às vezes o cliente não consegue visualizar como que ele vai fazer certa coisa. Por exemplo, você falou do exemplo do cooler. Acho que hoje no mercado de personalização, a impressoras de flatbed, que vai desde impressorinhas pequenas até grandes formatos. Às vezes o cara tem aquela empresa de brindes dele lá e ele fala, pô, eu queria poder oferecer, imprimir numa caneta, imprimir num pendrive. Aí daí ele fica imaginando a impressora e fala assim, mas como que eu vou fazer isso? O Pana já rodou cada coisa. Cara, eu vou ter que ficar botando uma canetinha de cada vez ali. Pô, vai desalinhar. Mas, cara, você vai lá e mostra pra ele, não, cara. Você vai fazer um gabarito aqui, ó. O gabarito é muito simples de você fazer. Vai te dar produção. Aí quando ele visualiza aqui, ele É mais simples do que parece, né? assim, não acredito que era só fazer isso, entendeu? Então, acho que quando você entende a necessidade dele e você desenvolve algo para aprimorar essa produção dele, pô, aí é onde você começa a agregar o valor, né? E o que vocês enxergam, assim, por exemplo, eu vejo, beleza, equipamento evoluiu sempre, né? Mas o que tem sido uma tendência? Eu vou até já colocar essa pergunta, mas dando uma opinião que eu percebo. Né? Nos últimos anos, eu vinha para as feiras com um olhar muito em encontrar a tendência, mas onde eu via a minha tendência? Eficiência, software, talvez tinta, talvez... O que vocês enxergam hoje que vem tendenciando isso para o mercado de impressão? De repente, eu posso falar aqui, você me ajuda, você complementa. Sim, claro. Uma tendência que eu vejo crescendo muito no mercado por exemplo, pelo menos a tecnologia UV. A tecnologia UV ela vem crescendo muito porque ela está mais acessível, né? Se você pegar, sim, ela era bem era mais restrita. Melhores, as tintas estão com um preço também mais acessível, então percebo, pegando pelas vendas que a gente acompanha lá, o UV antigamente estava muito mais abaixo que o solvente. Hoje, muitas vezes ela chega a acho que já está invertendo, né? Praticamente já está invertendo. Por que eles vêm buscando mais UV? Acho que pelo diferencial da qualidade que ela oferece e pela diversificação que você consegue aplicar uma impressão. Por exemplo, hoje você consegue imprimir além do CMYK, você consegue imprimir um branco por baixo, você consegue colocar uma reserva de verniz. Localizado numa determinada área. Então, cada vez mais eu percebo que os clientes procuram esse diferencial. Você não só imprimir, mas e sim aplicar tecnologias diferentes nessa impressão, não só visualmente, mas sentido ao toque, como um relevo, por exemplo. Nós vimos muito, né, essa influência do foil, né, umas coisas que você nunca imaginou fazer parte da impressão direta, vamos dizer assim, que era mega complexo. Exato. E nós vimos algumas aplicações incríveis. Ontem o pessoal trouxe aqui uns exemplos. A gente ficava restrito, né? Eu tinha que ter uma máquina, por exemplo, para poliéster, uma para algodão, uma para rígido, uma para flexível, porque mudava a tinta. Exato. Acabou isso aí, hoje essa barreira. Hoje a impressão UV, na minha visão, acredito que muita gente começa com a impressora solvente e acaba ou migrando até mesmo para a impressão UV exatamente pela quantidade de materiais que você pode utilizar, né? Pela maior aplicação. O leque, né? Tem um leque maior. maior. Personalização. Eu acho que a linha, eu acho que é exatamente essa. A pessoa começa com a solvente e acaba optando também pela impressão UV, exatamente para poder atender com uma personalização maior, atender um público maior e, consequentemente, também um mercado maior, porque são várias aplicações que são possíveis de fazer. E você conseguir fazer essa mistura, né? Você conhecendo um pouco de montagem de arquivo ali, ele consegue fazer, por exemplo, com uma tecnologia UV,
Você possibilita imprimir, por exemplo, o branco, o semic e os verniz por cima. Ou você até inverter. Você pode imprimir, por exemplo, o verniz primeiro, o semic por cima, e você não vê o verniz, mas você sente o relevo. O relevo. Você pode cria sim- uma você pode camada sim- de relevo. Você simula texturas. Nós vimos o bordado, né? Bordados. Imprimiu como você se simula fosse um bor- bordado. Você simula E... uma bola de basquete, você simula É muito legal. um couro, entendeu? Então legal. Em determinadas partes da imagem, né? Gente, ó, por isso que fica a dica. Mais importante, é óbvio, de ter uma tecnologia que alcança, que traz, mas é o potencial criativo que você emprega Exato, no é. processo. Acho que esse é né? o principal, eu acredito. É eu. onde o Os diferencial diferenciais. está no que você faz com a Você tecnologia. tem um bom design. E não é- só a tecnologia em si, né? Exato. Porque a tecnologia ali, se ela não tiver uma boa criatividade para montar um arquivo, para você entender o processo ali, você não consegue o resultado final. Verdade. É visado, entendeu? Então acho que esse é um grande diferencial que eu vejo, que vem mudando bastante, que é a questão do ver, por causa dessas possibilidades, né? Eu vejo o Marcelão fazendo várias experiências lá, né, Marcelo? De processo, produto e sai uns negócios doidos. Isso é gostoso, né? Da gente ter essa mescla de tecnologias para formar um produto final. Pois é, então, a gente fica fazendo teste, mas no final a gente quer algo que a gente consiga ter uma produtividade Sim, maior. isso conta muito, né? Porque não adianta você ter uma máquina de 1,60 por 60 É. e você ficar 1 hora para você fazer uma peça, Um produto. um produto. Sim. Então, assim, você não consegue escalar, não consegue ganhar dinheiro. O que está acontecendo agora, o que a gente está vendo, são as máquinas ficando cada vez mais produtivas. Exatamente. Exato. Então, assim, as máquinas estão mais produtivas e a tecnologia UV se imprime qualquer coisa. Então, Exato. assim, eu acho que você pegar uma UV para fazer o que a EcoSolvent faz, se você tem uma EcoSolvent que faz mais barato, se o foco da pessoa é trabalhar ainda Sim. no modelo antigo, né? Exato. Sim, da sim, comunicação, sim. que tá vendendo no metro quadrado ainda, Exato. que tá correndo atrás do preço, né? Exatamente. O cara vai no mais barato. Mas quando o cara parte para o UV, o cara está visando outras possibilidades. No meu caso lá, eu tenho visto assim, eu acredito muito no DTF UV. Eu Legal. acredito muito É, no muito DTF. legal. Tá fazendo muita diferença, né? Eu acredito que num futuro próximo Uhum. vai substituir muito o adesivo. Também acho. Assim, e eu acredito que um dia totalmente. Por quê? Se você for ver, por exemplo, hoje, DTF UV com a aplicação de foil que você estava falando. Uhum. Qual é o convencional do DTF UV? É imprimir no filme A com filme com cola. Né? E eu vou trazer uma informação aqui de uma máquina que está aqui na feira, que de repente você nem conhece isso aí. Então é uma novidade. É normal você imprimir no filme A, o filme A tem cola, pode ser folha solta, pode ser um rolo. Uhum. O filme A entra na máquina, vai tirando o liner dele, Uhum. fica só a cola ali, não tem nenhum rolete em cima do filme para não colar. A impressora imprime o branco em cima da cola, Uhum. imprime o semic, imprime o verniz. Certo. E você faz o DTF UV, depois sai e faz a aplicação do filme B, você corta e você tem ali um adesivo que você não conseguiria fazer nunca numa plotter de recorte. Jamais. Vazado, trabalhado, lindo, com relevo. Né, Então, pá? assim, é outro nível, né? O É. DTF UV. Eu vi Agora, isso. Subiu a régua, né? O que tem Eu vi aqui, esse aí, a é maquininha show de pequenininha que eu vi ali no começo. A gente está falando de uma máquina com 3 cabeças. É. Ali tem uma máquina com 4 cabeças que ela imprime. Primeiro, ela imprime no substrato sem cola. Ela tem uma cabeça para imprimir a cola. Caraca, já tá nesse Olha o nível. nível que a gente já está. É. E a gente É tem muito que dar valor a rápido, isso. né? É rápido. Uma maquininha pequenininha Aham. com 4 cabeças. Uma cabeça para imprimir a cola. Então você olha a possibilidade. Pra mim É, Você não, sabe- novidade, você ó. sabe É isso que é essa legal máquina aqui. rodando, eu falei, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Não é Você possível. vê, levanta a lebre, né? Fala. O foil ali, o cliente até trouxe pra gente. Olha mas aí. assim, a cabeça imprimir a cola só onde vai levar a tinta. Surreal. É impressionante. Olha a economia, né? Porque você acaba no filme, você acaba jogando muito Sim, material é fora. Assim, alguém vai falar assim, empresta, entope a cabeça. Não, cara, tá no começo. Exato. Daqui a pouquinho você tem uma cola que não agride tanto, daqui a pouquinho tá evoluindo, Uhum. e a evolução, daqui a pouco você vai conseguir fazer uma impressão, uma aplicação num lugar que você não imagina, que hoje Exatamente. você não Caraca. consiga fazer. Então, assim, você tem uma máquina com 4 cabeças, aí você imprime imprime a cola, imprime o branco, imprime o semic, imprime o verniz. É. E ali você já sai dali
direto aplicando foil. Exato, Porque cara. no modelo É anterior, surreal, né? você Quanto não consegue processo fazer. empregado. Você viu tudo num processo Num só, processo você já resolve só, o problema. linear. No modelo anterior com três cabeças, você não consegue aplicar o foil assim. Não. Porque você tem que tirar o excesso da cola primeiro. Aham. Então você tem que fazer uma laminação, É. vinha rebobinando, tirando lá para. Você já mata o processo aí, Não, né? não é impressionante. simples, Então, assim, é tecnologia e aplicação. É muita aplicação, né? Então, Muita. A gente tem possibilidades inúmeras. Desculpa, você vê, já Mas- tem, né? É uma tecnologia que já tá saindo Tá agora. aí, ó. no Tá começo. funcionando. Imagine daqui 2, 3 anos Nossa. como é que vai estar uma situação Não, dessa. nos últimos 2 anos para cá, 3 anos, a evolução que se deu dessas tecnologias é absurda. daqui a pouco a cabeça já está imprimindo dourado, o próprio foil. Não é difícil. Já está verdade, imprimindo o metálico. É. Já. É Então, muito assim, doido. É um processo, né? E assim, vai dar aceitação de um problema que está resolvendo no mercado. Então, para Sim. você fazer hoje um processo, fazer um hot stamp, por exemplo, você no método convencional mecânico, você não faz uma peça. Nossa, é Aham, volumétrico, é... E você vê que a régua vai subindo, né? Por exemplo, comunicação visual ainda é muito grande ainda, o adesivo comum, a impressão. A Sim. gente já chama de comum já, né? comum. Mas vai chegar uma É o dia a hora dia. que o cara que se não inovar, meu, vai ter um cara aqui do lado imprime um adesivo com verniz, com branco, com foil, e o cara aqui tá fazendo adesivo semic. Adesivo ainda, semic. Entendeu? Então é aí outra. Uma evolução gigantesca. Por isso que eu acredito assim, não acaba nunca vai ser Não, substituído não, por não. São por um aplicações. LED ou Mas isso é complementar. Eu Aham. acredito que a pessoa que faz o adesivo comum vai continuar fazendo porque tem muito mercado. É. A gente tem exemplo disso, né? Uhum. Pessoas faturando milhões, vendendo só Complementar. adesivinho. Então, assim, é o nicho, né? Aplicação e é complementar. Você tem cliente para todo tipo de produto. Exatamente. O mercado é gigantesco. É Gigantesco. quando uma tecnologia chega, né? Sempre o pessoal acha meio que vai sucumbir a outra, né? Mas eu acho Não, que basicamente vai acaba complementando. meio que coexistindo todas, né? Porque tem mercado para tudo. E pegando essa deixa que vocês estão falando aqui, pô, vocês têm por exemplo, vocês através da indústria têm uma participação muito efetiva no dia a dia do empreendedor ali, né, do convertedor. Marcelo tem uma visão de convertedor, né, uma linha direta já com a ponta. Quais são os conselhos que vocês deixariam para o empreendedor, para o pessoal que está aí, que fornecendo esses trabalhos, esse serviço de impressão, para eles se diferenciarem do mercado, no mercado, né? Porque sempre vai ter o mercado Mar Vermelho e Sim, o Oceano Azul ali. verdade. Mas o que vocês colocariam para esse Olha, pessoal? O que eu poderia dar como conselho? A gente atende, como você falou, a Holland a gente atende desde pequenos birôs que estão começando até grandes indústrias, desde uma Embraer, desde uma Vale, Vale não existe mais, desde do Agô, né, que é a última que a gente atendeu agora. E o que eu posso dar como conselho, pela experiência que a gente vive por aí, é você se diferenciar no serviço prestado. Você realmente tentar entender a necessidade do cliente e oferecer aquilo que ele pede, de repente, com um toque a mais, né? Com uma boa qualidade de impressão, com um produto de qualidade e com um bom serviço prestado, um bom atendimento, tá? Eu acho que Legal. se você conseguir aliar tudo isso daqui, você vai ter um cliente fiel, e um cliente fiel é aquele que vai estar sempre compartilhando e te indicando, Tá sempre junto ali, sempre né? junto com você, tá? Então, Bacana, tá sempre Vinícius. antenado, né? Nas tecnologias. Ah, não, isso não pode porque parar. isso é algo que está sempre evoluindo, está em evolução, e acho que Vendo? A gente tem que estar de olho no mercado, o que tá Exato. rolando. As feiras são lugares disso, São de contato, network e ver o que tá acontecendo de novo, né? Aí, ó. tudo na prática. A informação chega, né? Aham. É verdade. Muito legal. Eu acho que realmente, eu acho que concordo exatamente com o que o Williams falou. Eu acho que a grande questão quando se trata de equipamentos de impressão, de modo geral, é também não seguir somente a linha do custo por metro quadrado também. Ah, Porque sim. às vezes você traz um produto personalizado que o mercado em si vai abraçar e não vai ter essa necessidade de eu tenho que lutar, eu tenho que trazer o material mais barato, tudo barato, para ver se realmente acaba valendo a pena. Eu acho que Porque seguir um pouco dessa linha. Show. você acho que tem que entender sempre a necessidade do cliente. Tem aquele cliente que vai buscar o metro quadrado, Sim. você também não vai deixar de Aí é atender. público, E né? tem aquele que busca um projeto, que busca um produto final, né, com uma qualidade diferente. Então, ficar antenado Eu acho que nisso. é mais ligado ao posicionamento da empresa que produz, né? Qual mercado ela quer atender. Exato, Acho que isso A gente vem falando também muito sobre isso, sobre se posicionar e nichar. Uhum. Né, Marcelão? Isso. O que você deixa aí pra gente? Então, vou deixar aqui eu sempre procuro, Thiago, falar alguma coisa que possa contribuir e a Perfeito. pessoa levar alguma informação útil para aplicar no seu negócio. Então, o primeiro ponto, só para você entender, é que, por exemplo, um exemplo aqui prático. Em 2014, eu comprei uma Mimac, concorrente da Roland, 2 excelentes equipamentos, certo? Comprei uma Mimac em 2014.
Nessa época, na minha localidade, só eu tinha Mimac. Eu me diferenciava deles todos. Hoje em dia, você não vai ser... você não tem mais essa diferença de qualidade de uma empresa, porque os equipamentos todos estão imprimindo muito bem. A não ser que seja uma empresa porca que Sim, mas trabalhe com a cabeça equiparou até o muito, final. né? Exatamente. Está tudo muito nivelado. Então, a qualidade da sua impressão não é mais o seu diferencial, Perfeito. porque o seu concorrente também tem o equipamento. É dever básico. Tem acesso à informação, tem acesso a equipamento, tem acesso a crédito. Isso. Então, você vai se diferenciar no seu atendimento, no seu produto final, não preço. Boa. Falando em preço, elimine do seu catálogo aquilo que te dá trabalho. Foca naquilo que você faz bem, e aquilo que você faz bem nem sempre é o que é mais fácil, de preferência naquilo que você tenha mais margem, porque você tendo mais margem, você pode ir para o marketplace, você pode botar um dinheiro de tráfego, você pode ter volume naquilo ali. Exato. Então lembra do ouro? O ouro está ali, você tem um terreno, mas cavar dá trabalho. Então não adianta eu falar para você o que eu faço que está dando certo lá, porque eu estou falando com um público que trabalha com comunicação visual, faz coisas diferentes do que eu faço, né? Mas é enxergar dentro do seu negócio algo que você possa fazer e pegar a sua energia. É assim, igual uma lanterna. Já viu como você abre o foco dela? A luz não chega lá na parede, né? Você enxerga ali tudo um pouco mal, né? Exatamente. Você vai fazendo isso aqui, ó, e foca naquilo que você faz de melhor. Se tem um equipamento excelente, com todas essas possibilidades que a gente falou, cara, o que eu posso fazer? O que eu ainda me destaco dos meus concorrentes Exatamente. locais? Cara, eu posso fazer isso aqui. Por que ninguém quer fazer isso aqui? Porque dá trabalho. Cara, mas se eu conseguir escalar isso aqui, Vira ninguém especialista. segura. Ninguém segura, é verdade. Então, esse é o caminho para você decolar a sua empresa e o seu negócio. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que seria isso. Obrigado. E assim, tem mercado, galera. Tem, O que atrapalha a gente, eu falo isso com conhecimento de causa, é você fazer de tudo. Isso atrapalha muito. Não chega a lugar nenhum. E assim, e a gente fazendo essas viagens que a gente fez, conversando com as pessoas, a gente vê que se a gente focar... Quem se destaca, quem está se destacando é quem está nichado. Quem destacando tá tá focado. fazendo Isso isso. faz sentido. Essa É unânime. É unânime. É unânime. O que reclama um pouquinho é porque ainda não alinhou o foco. Exato. Perfeito. Trabalhar com Ainda pouco de faz- tudo, né, exato. realmente, né? Quanto mais coisa você faz, menos processo você tem para fazer. É. Não, essa dica foi fundamental. Menos processo que eu digo assim, menos processo você está aplicando para fazer, porque ter processo é complicado. Se você tem um processo para uma linha de produto, você tem um processo para ele. Se você tem dois, são dois processos diferentes. Mas você tem 60, 70, 80 produtos no seu catálogo. Qual o processo que você tem de produção produtiva? O workflow desde o disso atendimento fica até a entrega, gigantesco. né? É verdade. Absurdo. Galera, olha que quanta coisa boa que surge aqui. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez vocês. Já acabou, Infelizmente, já acabou? nós já estamos caminhando, Foi rápido, hein? passa muito rápido. Eu tô numa luta aqui com o Thiago, uma luta brincadeira, gente. A gente vem falando aqui, é curto, mas é bom porque deixa a gente já pensando no próximo, o que nós vamos trazer. Mas assim, ó, queria agradecer muito a presença de vocês. Esse conteúdo que vocês trazem do dia a dia é muito rico, ele é muito valioso. Você que está nos vendo aí, capta essas ideias, sabe? Compila isso aí, começa a desenhar e vai para cima. É como a gente falou aqui, tem mercado, foca na necessidade do cliente, nicha o seu mercado. Gente, faturamento é ego. O que importa é quanto sobra na mesa. Exatamente. Olha para a rentabilidade do seu negócio, esquece o que o teu concorrente está fazendo, o preço que ele está fazendo, foca no seu, porque tem mercado. Tem. Gente, gratidão imensa. Em nome da FESP, eu queria agradecer vocês. Cara, eu que agradeço. Tá? Obrigado mesmo por esse tempo e por esse conteúdo de alto valor, de alto Perfeito. nível. Eu que agradeço também em nome da Holland. Quero parabenizar vocês aí pelo esse podcast, pelo espaço. Ficou bonito pra caramba, ficou bem muito legal. obrigado. E conteúdo é sempre muito bom, né? Não, com Muito certeza, obrigado, muito obrigado. nunca é demais, né? Precisamos nutrir o mercado Exato, disso. Também agradeço, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Foi legal demais esse bate-papo com vocês. Não, aqui. Eu uma acho que satisfação pra receber gente vocês. também foi muito enriquecedor também as informações que Legal. vocês trouxeram. Pô, conta com a gente, estamos à disposição sempre. Marcelão, Eu só tenho que agradecer mais uma vez, né? Por estar na FESPA por mais um ano, né? Isso aí. Quinto ano aí consecutivo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e sempre bom compartilhar informação aí, algo que sempre vai ajudar e o agregar aí próximo, é isso aí. o pessoal que está estamos trabalhando aí, nessa tá nessa jornada. correria com a gente aí. Gente, obrigado. Thiago Ferrarese aqui, de mais uma edição do Print Live, direto da FESPA Digital Print 2025. Até a próxima. Valeu!